A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Diogo Ros. Seja bem-vindo ao projeto EBD Online, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus de Coxilha, abrangendo também a cidade de Vila Lângaro, São Miguel do Parador e também Arvinha. Esta é uma maneira de chegarmos a todos os membros do nosso campo através através do estudo da palavra de Deus. É claro que por estarmos na internet, esta lição, este vídeo alcança todos os nossos amigos que humildemente estão aqui prontos a estudar conosco. Hoje a lição de número 8 é: Naamã é curado da lepra. Vamos adiante. O texto áureo é de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 10, versículos 14 e do 25 ao 27, que você pode acompanhar aí na tua Bíblia, pausando o vídeo e lendo, e nós vamos seguir logo o comentário para que ganhemos tempo. Introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua fé, sua obediência e fé, ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então, queridos, percebam que aqui nós vemos a história de Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria. A Bíblia vai dizer grande homem. Ele era chefe, ele era grande, ele era valente, porém leproso. Todos nós temos um porém na nossa vida. E Naamã, ele tinha esse porém. As pessoas se engrandecem porque são chefe, porque são grande, porque são valente, esquecem dos seus poréns. E quem sabe esse porém está te incomodando. Mas eu quero dizer para você que há cura. Deus cura aquele que se humilha e aquele que mergulha nas águas da humilhação. Vamos para o subtópico de número 1. Naamã, comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes, conforme os textos bíblicos. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. Essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Todos nós temos os poréns, como eu antes dissera. E às vezes Deus permite isso para que a gente não se orgulhe. Já imaginou? Chefe, comandante valente, era orgulho puro. Mas aquela lepra humilhou Naamã. E todos nós temos o nosso espinho na carne, assim como Paulo o tinha. Mas isso serve para que não nos ensoberbecemos e para que entremos na dependência do eterno nosso Elohim, nosso Deus,
Porque quando você está fraco, quando você se humilha, é então que a graça e o poder divino, ele pode se manifestar na tua vida. Deus fica impossibilitado de honrar um orgulhoso. Deus tem dificuldade de abençoar, de exaltar um soberbo. E ele só pode fazer isso aqueles cujo ego foram furados pelos espinhos da vida, pelos espinhos que Deus permite. Naamã era leproso. E tudo aquilo serviu para que ele se humilhasse. A escrava, uma testemunha de Deus, em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com ele, com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições. Perdão que eu cliquei aqui errado. Permitam-me voltar aqui um pouquinho só. Aqui. Não importa onde estejamos e nem as condições, e nem as nossas condições. Sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. É necessário pontuar aqui que Deus usa qualquer um. Esta menina era uma escrava. Ela era uma diarista, uma serviçal. Diarista não, porque ela era escrava. Ela estava ali na casa de Naamã, lavando a sua farda, cheio de peles, de pus, oriundas da sua lepra. Mas chegou o dia que ela disse: se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Você, pastor, você, líder, o que os membros da sua igreja falam a teu respeito? É verdade que nós não agradamos a todos, mas é bom quando aqueles que congregam conosco reconhecem que há poder no nosso arraial, que há manifestação divina em nossa igreja. Aquela menina abriu a boca e falou de um Deus grande. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, abra sua boca e fale que há milagre na casa de Deus. Deus tem te dado oportunidades, não se cale, mas anuncie as grandezas de Deus. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei da Síria para atacá-lo. Ao rasgar a sua veste, o rei estava declarando a sua impotência. Dizendo isso, fazendo isto, ele está de alguma maneira dizendo: não sou eu que curo, sou eu acaso Deus para operar esta cura? Então, queridos, o rei temeu, pensando que isto pudesse ser uma estratégia do rei da Síria para impor-lhe guerra. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa.
Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Olha só, 2 Reis, capítulo 5 e verso de número 8. Vamos investigar esse texto. 2 Reis, agora capítulo de número 5. Vamos investigar verso de número 8. Vamos ver como está aqui no hebraico. Vamos pegar aqui. Vairi Kishmoa, Elisha. Então aqui nós temos o nome de Eliseu. Elisha, Ish Elohim, homem de Deus. Poucas vezes a Bíblia chamará alguém de Ish Elohim, mas Eliseu era um Ish, um varão de Elohim. Kikará Melech Israel, porque chamou, gritou ao rei de Israel, Et Begadaiv, Vaishlach, ou enviou ao rei, El Hamelech Lemor Lama, ao rei dizendo, Lama, por que Kará, tá? Por que Begadeira, rasgaste as tuas vestes, e avô na Elai, deixa ouvir para mim, vai a de que, e saberá que há Yesh, há Navi profeta, Be Israel, e saberá que há profeta, Vei Ieda, que Yesh Navi Be Israel, ou seja, ele vai saber, ele vai conhecer que tem um Navi, que tem um profeta em Israel. Meu Deus do céu, deixa ouvir a mim, e avô na Elai, deixa ouvir a mim. Que coisa tremenda. É o homem que sabe que Deus está com ele, que não teme nada, porque a presença de Deus está com ele. Não percamos a presença de Deus. Que coisa linda esta passagem bíblica. Vamos adiante. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança e ele estava purificado de sua lepra. Olha só, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Vamos até o versículo 14, vamos ver como fica isso no hebraico. Aqui nós temos, Vayered, Vaitebol. Então ele mergulhou Bayerdem no Yarden. Yarden é o nome do Jordão. Yarden significa aquele que desce. Sheva Peamim, ou seja, Sheva é 7. Kidvar, conforme a palavra, Kidvar, Ish Elohim, conforme a palavra do homem de Deus.
Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer para você: obedeça a palavra que sai da boca do homem de Deus. Porque o homem de Deus não falará outra coisa senão a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Vai achar Bessarô, Kivsar, Naar, Katon, vai terrar. Ou seja, e a carne dele, Kivshar, a sua carne, conforme a de um menino pequeno. E ele ficou tahar, quer dizer, vem de tahar, vai tahar, purificado. Deus fez mais do que Naamã esperava. Porque perceba a palavra como a de um menino. Se ele tão somente, Naamã, tivesse a sua pele restaurada, já estaria bom. Agora, ter a pele como a de um menino é mais. Deus faz mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Já vai dizer o texto lá de Efésios. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui onde estávamos. Eu um pouco me perdi aqui. Aqui eu acho. Onde eu estava. Ah, tá. Vou mergulhar 7 vezes. Peço perdão aqui para vocês. Ah, tá. Agora me achei. Muito bem. Deus ainda opera milagres e não misticismos. Misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Preciso salientar aqui, queridos, que Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Elias orou 7 vezes para que descesse chuva. Jericó foi rodeada 7 vezes no último dia do cerco. É um número, embora aqui o comentarista, né, querendo ser prudente, com medo de que muitos estudiosos e líderes despreparados venham trazer para isso um misticismo. Deus usou muitas circunstâncias. Deus não precisa 7 situações. Às vezes, por revelação, por inspiração do Espírito Santo, você pode, em algum momento, interceder por uma pessoa, fazer uma campanha de oração, mas não vamos dar um valor místico a todas as coisas. Superstição. Isso é condenado também pela Bíblia. Nós temos a graça por intermédio de Jesus e ela é suficiente. Geazi é cometido da lepra, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia
vamos aqui em cima no texto, não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Eliseu não era ganancioso. Não é lícito ao homem de Deus que as cifras venham brilhar nos seus olhos. Todavia, é lícito, sim, que o obreiro seja digno do seu salário. Ensinado está na Bíblia. No entanto, a ganância, a cobiça, não pode fazer parte de um homem de Deus. O crente em si, em busca do dinheiro descontrolado, tem sacrificado família, sacrificado ministério e tem perdido a prosperidade divina. Não confundir com riqueza, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O rico, ele pode ser deformado. Só tem dinheiro, mas tem falta de muita coisa. O próspero, no entanto, ele não tem falta de nada. Eu quero ser próspero e desejo prosperidade para você. Prosperidade não é ter falta de nada. Homem de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Então, queridos, percebamos, como eu dizia anteriormente, nem Elias nem Eliseu se venderam. Não venda seu ministério, não venda sua chamada, não venda a sua salvação. Às vezes, por um pouco de horas extras, uma pessoa já não vai mais em culto. Então, vigie para não perder a bênção de Deus. Por ganância, Geazi acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi chegou cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Então, quantas pessoas estão recebendo o resultado da sua ganância? O pago da cobiça é a lepra que te exclui, é a lepra que te envergonha. O dinheiro ou o amor ao dinheiro carrega as suas maldições. Então não esqueça que o que aconteceu com Geazi serve para nós outros de exemplo. Não permita que essa lepra pegue em tua vida. Conclusão: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Naamã reconheceu a Deus. Deus tem muitas formas. Naamã disse: não são os rios Abana e Farfar, rios da Síria, melhores que as águas do Jordão? De fato eram. Mas havia ali obediência à palavra de Deus. Naamã precisava se humilhar.
Naamã precisava mergulhar. Ele precisava imergir. Deus quer que você mergulhe na sua palavra, no seu espírito, e assim você vai ver cura e milagres na sua vida. Convido você para a próxima lição, que será a de número 9, o reinado de Joás. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Até a próxima lição. Deus te abençoe em nome de Jesus.